AC/DC para pedalar, ou melhor, correr, porque agora vamos falar sobre Açores Bravo Trail. O Luís Miguel Azevedo está aqui comigo, estes barulhos irritantes é mesmo o microfone. Estamos a partilhar o estúdio com 4 convidados. Luís Miguel, o microfone é todo teu, só não o leves para casa que não temos outro. Olá Luís, boa tarde. Conseguimos chegar aqui. É um gosto de estar aqui no Rádio Clube de Anga para falar desta prova que se vai iniciar às 3 da manhã, de hoje para amanhã, no areal da Praia da Vitória, mas eu não vim sozinho, não tinha graça nenhuma se viesse só eu aqui falar sobre o Açores Bravo Trail. Temos 4 convidados em estúdio, da minha esquerda para a minha direita o Miguel Lopes, que há uns dias fez a Nacional de hoje a correr, só para tu ficares a saber. A Lucinda Souza, que está a preparar para uma participação internacional. Isso dá quantos quilómetros? Dá 700 e qualquer coisa. Mas foi em 5 dias, foi em 5 dias. 5 dias é muito. A Lucinda está a preparar-se para mais uma representação pela seleção portuguesa na Tailândia. A Susana Luzir foi o nosso cérebro por trás de todo o cenário que fez a projeção mediática do Açores Bravo Trail nos últimos meses, e a quem também agradecemos isto em nome da Associação de Atletismo da Ilha Terceira, da qual faço parte e que é eu co-organizadora deste evento, e o Armando Teixeira, atleta também reconhecido, também organizador e que portanto conhece muito bem os dois mundos do trail running e que vem aqui correr e conforme tu há pouco conforme há pouco te causou estupefação, eles vão correr, quem vai correr a prova maior, precisamente 95 km, com partida do areal da Praia da Vitória às 3 da manhã e chegada limitada às 3 da manhã da noite seguinte em Angra do Heroísmo. Para lá disso vai também haver a distância de 60 km, com partida do Clube de Golfe da Ilha Terceira. A prova dos 60 km começa às 7 da manhã. Às 9 da manhã os atletas começam a sair da zona balnear dos Biscoitos para se guindarem aos 30 km e finalmente da freguesia de Posto Santo, a partir das 10 da manhã, a prova dos 15 mil metros começa, todas elas com direção ao casco histórico de Angra do Heroísmo, que vai ser atravessado pelos atletas, com chegada marcada depois de uma passagenzinha ali pela Fortaleza de São João Batista para o Parque Municipal do Galvão, onde está instalado todo o aparato da chegada deste Açores Bravo Trail, que vai para a sua terceira edição. Já estou bem rodado a dizer isto, tenho dito isto várias vezes. Já vai para a sua terceira edição, sendo que as outras duas terminaram na freguesia da Serreta, portanto há um incremento aqui bastante diferente de toda a prova, com a inclusão da distância maior, mas agora vamos dar voz aos nossos convidados. Quem é que se arrisca a ser o primeiro? Começamos aqui. A única coisa que eu te posso dizer, e digo-te isto é fundamental, eu só espero que eles tenham contactado com a Proteção Civil e haja ambulâncias. Há tudo. Não, felizmente está tudo precavido. Sobretudo para a prova dos 95. Eu pedia aos nossos convidados que se chegassem para o microfone à vontadíssima. Começamos pela Lucinda. Lucinda, primeiras senhoras, uma mulher do Norte que vem pela primeira vez. Podes-te chegar mais ou puxem o microfone para vocês. E é a primeira vez que vais correr na terceira. Vais correr de uma outra forma, não competitivamente, mesmo a fazer a prova. Vocês acabam por apadrinhar esta iniciativa e daí também o agradecimento que vem sendo feito pela forma como a ajudaram a divulgar, mas também como vão criar este elan de qualidade e de simpatia. Já agora também temos que agradecer a forma querida como têm estado a ser recebidos e é sempre um gosto ter essa retribuição. Como é que tu estás a ver este envolvimento, sendo que é a primeira vez na terceira e na terceira é a primeira vez, se calhar, que esta prova está a ter esta dimensão, porque a pandemia já passou e finalmente este Açores Bravo Trail pode sair da casca, se assim podemos dizer. Esta minha vinda à terceira está a ser um pau de dois bicos, porque o facto de ir levantar o dorsal com os meus colegas e não ter levantado nada, foi logo ali um vazio, porque o facto de correr sem dorsal não é assim tão agradável. No entanto, os treinos nos Açores é o mais parecido com a Tailândia aqui no nosso país. Isto do que vocês já puderam não percepcionar no terreno, mas das informações que já foram sendo passadas, e nós estamos aqui só com um problemazinho de escuta, mas já vamos resolver. A dificuldade se calhar maior, especialmente da grande distância, será precisamente o clima, ou seja, as variações do próprio clima que fazem parte do nosso DNA de açorianos, mas que os visitantes se calhar não absorvem da mesma forma e muito menos em poucas horas. Claro, nós não estamos habituados a correr com tanta umidade. Isso será um handicap. No entanto, ao nível da altimetria não anda longe do continente. Miguel Lopes, também vais fazer a prova maior?
Eu tentei, mas vou só aos 60. Eu tentei à última da hora mudar para os 95. Só se podia mudar para baixo. Sim, exato. Ou manter. De qualquer forma, o desafio dos 60 km com partida, como disse há bocadinho, do Clube de Golfe da Ilha Terceira, e referindo já que estas duas distâncias maiores têm o repousado de descerem ao Algarve de Carvão em prova e, portanto, vão lá abaixo ao Algarve, que é o monumento natural se calhar mais conhecido da Terceira. Dizem que é o único vulcão visitável do mundo, mas não vou dizer isto, que senão aqui os nossos amigos da Graciosa caem já em cima, porque eles também têm uma caldeira que é visitável. Pronto, em termos técnicos as coisas são um bocadinho diferentes. Seja como for, Miguel, tudo pronto, depois de várias aventuras que tens feito, tu queres um homem que vem das duas rodas, mas sem motor, do BTT. Sim, do BTT. Mas que depois te converteste perfeitamente ao trail running e já não sais de lá. Sim, pelo gosto da montanha, da serra e pronto, e mudei fácil para o trail e cativou-me de uma maneira impressionante. Já desde 2014 que eu comecei nestas andanças e a partir daí tem sido evoluindo sempre, a cada ano aumentando sempre a distância e desafiando-me ainda mais. Percebi ontem que tinhas alguma aversão a correr em estrada e então para tratares dessa doença fizeste só a Nacional 2. Pronto, asfalto suficiente, empedrado, fosse o que fosse, e já ficaste curado? Sim, ou ficava ou não ficava. O que é certo é que foi um desafio ainda maior. Se já a Nacional 2 foi um desafio, ser em estrada ainda foi mais ainda. Eu tenho uma dúvida, que com certeza deve ser dúvida de todos os que nos ouvem e que, tal como eu, não percebem rigorosamente nada disto. Como é que alguém, eu percebo, por exemplo, uma maratona 40 km, como é que alguém se prepara para correr 95 km ou mesmo 60 km? Fora de estrada, Luís. Fora de estrada, sim, porque eu vi aqui as fotografias de outras edições e sim, como é que alguém se prepara para isso? Quer dizer, não sei, a senhora vai correr os 95, não é? Não, ela ainda não vai correr, mas vai treinar. Mas vai treinar. Ela não está. Vai correr os 60. Como é que se prepara para correr? Ou a senhora, como é que alguém se prepara para correr 95 Isto não se prepara de um dia para o outro. Isto é de uma forma progressiva. Nós treinamos na montanha e vamos aumentando a distância a cada ano. Até chegarmos a uma fase em que os 90 ou os 3 dígitos começa a ser possível. Fazer 700 km, como fosse o caso, também não deve ser propriamente... Mas fê-los sempre a correr? Sim, a primeira objetivo era fazer. Isto não passa, o Azores Trail não passa por São Rafael. Passa lá pertinho. Eles vão ser internados, garanto que eles vão ser internados, não tenho dúvida nenhuma disso. Sim, o início. Como é que foi já agora, Miguel? Explica-nos a logística dessa tua aventura da Nacional 2. Isto, lá está, como a Lucina acabou por dizer, isto não se lembra e vai-se fazer. Sim, há toda uma preparação para isto. Inclusive, no ano anterior já tinha ido do Porto, da Póvoa de Varzim, onde eu sou residente, até Lisboa, que já tinha dado 400 km, e então no ano seguinte aumentei a distância. A Nacional 2 porquê? Por ser mítica. Exatamente. Por ninguém ter feito ainda a correr. Foi a primeira vez que foi feita a correr. E foi também depois um aliciante maior, que era entrar para o livro recorde Guinness e ajudar também com isto o IPO. Ok, bem parecia que tinha havido uma vertente solidária dessa tua corrida. Sim, costumamos fazer sempre. Eu e a Luzir, que aqui está, também colabora sempre comigo nesse aspecto, e conseguimos, com esta brincadeira, por assim dizer, juntar 7.000 e tal euros. Muito bom. Para o IPO e pronto, e acabamos por conseguir o meu objetivo. E tem paragens pelo meio ou tem paragem para descanso, para dormir? Não, isto foi feito em modo non-stop. Claro que há sempre a paragem para comer qualquer coisa, que nós levamos uma autocaravana de apoio, em que se fosse preciso tomar banho, dormir, comer, tínhamos tudo ali. Pronto, mas eu só comecei a dormir ao fim do 3º dia, mas pequenas paragens, parava para comer e em 10 minutos comia e dormia e arrancava. E foi assim ao longo da viagem de 700. Eu acho que parava ao em 10 minutos comias, dormias e arrancavas. Sim, é fácil, bastava sentar com os olhos fechavam logo.
Por acaso é uma estrada mítica. Eu acho que se fizesse isso, eu parava ao meio para comer cerejas. Ali aquela fenda. No fundão. Não é no fundão, não falhava nada. No fundão. E depois, ao longo da prova também, confidenciaste-me isso, que as pessoas já sabiam que estavas a fazer aquilo e depois havia uma espécie de recepção quase. Ou seja, já estavam à espera que chegasses, mas não queriam que comesses em 10 minutos, queriam-te sentar à mesa e mimar-te de alguma forma. Lá está, a Susana que me faz o apoio todo por trás da aventura, ela ia publicando e ao longo do percurso todo, ao longo do país, toda a gente foram aparecendo. Eram 3 da manhã, eram 4 da manhã, apareceu sempre gente para correr. Inclusive até a gente do Porto que foram correr ao Algarve comigo, a parte final e Alentejo. E isso é o importante de tudo. Até houve uma pessoa que até nos emocionou pelo caminho, que ela até começou a chorar, mas nem quis que a gente parasse muito para a beira dela. Também tinha tido um problema de cancro e foi-nos ajudar, até nos deu um donativo para juntar ao bolo que nós tínhamos. E pronto, no meio disto tudo, ok, é uma aventura de um tolinho que vai correr a Nacional 2, mas consegue-se envolver muita gente no meio disto tudo. Eles devem ter visto o Forrest Gump. E deram-te coisas, ou seja, trouxeste azeite, enchises, vinho, tanta coisa. Já começo a gostar destas provas. A coisa já começa a compensar. Então ali a zona do Alentejo foi qualquer coisa. E claro que foi uma satisfação grande, e isto não se entrando a conversa na tua aventura da Nacional 2, a chegada lá abaixo foi a Faro, acaba em Faro. Sim, mesmo em Faro. Para mim foi, claro que é óbvio, mas acho que ao fim de tantos quilómetros a gente não tem bem noção do que é que fez. E se calhar muita gente que estava de fora esperava, tipo, porque depois estavam lá os canais todos de televisão, inclusive da Sport TV e tudo, e toda a gente chegou lá e disse: tu chegaste ao fim, paraste, sentaste, ok, cheguei, mas não fizeste festa, não fizeste nada, quando toda a gente esperava que chegasse lá abaixo, fizesse uma festa enorme. Fosse efusivo. Não, mas foi tipo, caiu a ficha, fizemos. E aquilo estava programado, era para fazer aquilo, fez-se, está feito. Sim, era programado para ser em 9 dias, fizemos em 5 dias e pouco, deu 145 horas seguidas e pronto, foi muito melhor que eu esperava. Muito bem. Armando Teixeira, bem-vindo à Ilha Terceira. Sei que tens uma ligação, pelo menos a nível de atletas, estreita à Ilha Terceira, porque orientas atletas daqui, conheces muito bem o que é que eles fazem aqui, inclusivamente o terreno. Penso que já vens com um conhecimento do terreno diferente, apesar de não teres corrido ainda cá em termos competitivos. Perspectivas desta vinda, sendo que tens aqui um duplo papel, neste caso vais competir, mas tens aqui sempre a dupla leitura de quem organiza eventos desta monta e maiores, naturalmente, e como treinador, é quase uma tripla leitura. Como é que estás a ver estes Açores Bravos Trail e esta tua estreia como atleta? Sim, ao contrário do Miguel, ele tentou-se inscrever nos 90 e eu vou tentar fazer os 90, que é diferente. Não, felizmente já conheço algumas ilhas, não é? Aqui dos Açores, a orografia é muito, poderá ser semelhante ou não. Sim, tem algumas semelhanças. Mas pronto, já venho aqui com o background e sei aquilo que já me espera. Inclusive tenho aqui alguns atletas que residem aqui, portanto já me passaram toda essa informação. Mas é aquilo que eu costumo dizer, numa prova desta dimensão, que são algumas horas, o mais importante é partir e depois as coisas vão acontecendo de forma natural, não é? E temos que nos adaptar às variáveis, a todas as circunstâncias. São 21 bravos dentro dos bravos os que vão fazer a prova dos 95 km. É uma classe à parte, temos que ver isso. Vão sair de noite, inclusivamente são capazes de passar no primeiro posto de abastecimento antes de começar a segunda corrida. Portanto, se a coisa tiver ligeirinha, é um desafio diferente ir também desbravar um terreno desconhecido numa distância tão grande, ou é a mesma coisa se a prova tivesse 20, 30 ou 40 km, ou seja, o pressuposto de a cumprir é sempre igual? Sim, é sempre igual, mas as provas muito mais curtas são provas muito mais rápidas, ou seja, a intensidade é completamente diferente e muitas vezes não se consegue usufruir e desfrutar da paisagem. Nas provas mais longas temos essa particularidade de conseguir observar a paisagem, porque acabamos por andar algumas horas, alguns quilómetros em solitário, não é? Agora aqui a ideia será aproveitar ao máximo e o facto de já ter algumas indicações sobre o terreno, mas é tentar ser o mais rápido
possível que nos esconda isso. A que ritmo normalmente é que uma prova a rondar os 100 km é corrida? Isto depende naturalmente do terreno. Mas entre que minutos e minutos por quilómetro é que se poderá esperar que os mais rápidos consigam correr aqui na terceira? Eu acho que está mesmo no guia do atleta, nas barreiras horárias, os mais rápidos porventura 11 horas, 12 horas, se me falha a memória. Eu acho Portanto, que sair às 3 da manhã e pela 1, 2 da tarde estarem sim, a chegar a Angra. Sim. Agora tudo vai depender se o terreno está muito pesado ou não, se está transitável ou não, porque se fosse um terreno muito mais seco, acreditava mais rápido, mais rolante, podia ser muito mais rápido. Tivemos alguma chuva nesta semana que está agora a acabar e que naturalmente algumas zonas que eram escorregadias passaram a charco, portanto, e há fotografias, podem acompanhar isso nas redes sociais da prova e foram sendo partilhadas inclusivamente pela equipa que esteve a cortar mato, que foi isso que eles tiveram a fazer, porque houve aqui ainda um acréscimo, uma dificuldade acrescida, que foi pelo facto de haver muita umidade e muita chuva, tudo que foi desbastado há 15 dias cresceu. Ou seja, eles quando passaram a segunda vez, a vegetação já estava grande outra vez, portanto era preciso quase cortá-la outra vez. É a natureza no seu esplendor. É esta também a magia que este trail running tem, deste contacto tão direto e tão puro com o que foi feito. Não sabemos bem por quem foi formado e estamos ali a pisá-lo em primeiro plano e sem lhe alterar coisa nenhuma. Eu acho que quando se faz trail ou até ultra trail, é isso que nós acabamos por encontrar, ou seja, o contacto direto com a natureza, com o meio ambiente e só depois é que vem a separação ou a própria competição. Eu, por estranho que pareça, embora seja treinador e já tenho muitas métricas, etc., eu ainda não pensei, tenho uma ideia dos tempos de passagem, ainda não partilhei por acaso com a equipa que me vai dar apoio, mas isso eu estou aqui ansioso por começar, saber aquilo que me espera e a cada quilómetro ir-me adaptando, ou seja, depois vou-se construindo, vou-me adaptando, porque em provas assim tão longas há muitas variáveis que não vale a pena fazer assim muitos planos e também esta imprevisibilidade também que faz desta modalidade ser tão especial. Porque em estrada é sempre mais do mesmo, é corrido, mais um minuto para a frente ou para trás e termina-se. Enquanto aqui, numa subida como aquela que nós fomos ver ali, o cume, se não falha a memória, são 500 metros verticais, com o tempo seco é uma progressão que se pode fazer em 20 minutos ou 25, e se o terreno estiver empapado, poderá demorar 35, 40, 45 minutos. Para os nossos ouvintes, podemos explicar que os atletas vão subir do lado da praia, junto à Casa da Ribeira, para a parte superior da Serra de Cume, portanto é um bocadinho inclinado. Piada à parte, Armando, 95 km quase que dá para mudar de disposição, ou seja, começar chateado, depois passar para a parte bem disposta do dia e pelo meio estar eufórico e depois no fim estar chateado outra vez. Isto dá até para mudar a disposição do próprio atleta sem ter a ver com o esforço físico. Muitas fases, claramente, e depois também há aqueles momentos de introspeção, costumo dizer em que se pensa na vida. Sim, e tomamos muitas vezes, são nestes momentos que tomamos decisões importantes na nossa vida. Eu pelo menos já tomei algumas, como rescindir com a empresa onde tive lá 21 anos, foi a meio de uma prova? Foi. Isto é algo que já tinha vindo a ser preparado, mas numa prova deu-me aquele clique e é amanhã que tenho que ganhar de coragem. Foi isso que aconteceu mesmo. Portanto, também temos que aproveitar estes momentos também para fazer introspeção e perceber o que é que andamos cá a fazer, o que é que se passa à nossa volta. E porquê? Porque nós quando estamos numa prova, agora na parte mais também como atleta e organizador, temos que perceber que existe muita gente envolvida neste evento. Acredito que vai tudo se correr bem, porque isto custa aos atletas saírem, mas temos que respeitar também quem está do outro lado, de forma voluntária, que trabalhou já meses e meses, e ainda são pessoas no terreno, há outras que já estão preocupadas em montar os abastecimentos. Portanto, isto também faz parte do espetáculo, não é só o atleta, é os voluntários, as pessoas da organização, as entidades de segurança. No caso de um evento como este, até há o pós-evento, que é também bastante trabalhoso, a desmontagem do percurso, a limpeza quando é necessário em termos do que foi feito para a marcação, mas realmente é um trabalho que custa muito. Muito mesmo, sim, isto é um trabalho que eu digo, quando o atleta se vai embora, não é? Há todo um trabalho ainda por fazer e as pessoas muitas vezes não têm essa noção, portanto também é importante nós enquanto atletas olharmos para o outro lado e pôr-nos naquele lugar. Isto faz parte também do espetáculo mesmo. Atualmente, em termos pessoais / empresariais, a que eventos é que estás ligado? Para lá também da atividade de treinador? Sim, pronto. E de atleta, que ainda dá tempo para isso tudo. Ainda tento, não é? Com a idade, mas sim, enquanto isto tem-me dado muito gozo mesmo. Eu olho para trás, eu comecei aos 33,
fiz aqui uma paragem assim mais ou menos prolongada, desde 2007 que voltei a tirar uma formação superior e o tempo acabou por me dar para tudo e portanto estou ligado ao treino mesmo, na prescrição do treino criamos 2 eventos na Serra da Estrela, que é o Estrela Grande Trail e o Extreme Triathlon também. E pronto, estou aqui agora no papel de corredor para amanhã e tentar dar o meu melhor e o meu máximo. É aquilo que eu disse, se eu puder fazer isto em 11 horas, não vou andar aí de 14 ou 15. Claro. Mas nunca se sabe. Qual é a mensagem que se pode dar que se pode transmitir também para o público em geral, aquele que sabe o que é o trail running, o que não faz a mínima ideia do que é que seja e de que forma é que eles podem acompanhar? Está tudo disponível nas redes sociais, no site da prova. De que forma é que gozo é que dá, por exemplo, a um atleta no sítio mais inóspito de repente perceber que há lá uma família de 3 ou 4 pessoas que foi lá só para aplaudir os atletas porque lhes reconhece o esforço maluco de ter chegado ali? Miguel, essa pergunta é espetacular porque nós estamos deste lado e também muitas das vezes damos apoio uns aos outros. Exato, prova, dentro de prova, sim. E, ou seja, há aqui todo um papel de equipa, ou seja, nós a nível do trail running, quando se faz estas distâncias, temos que abdicar mesmo de muita coisa, ou seja, e a família às vezes, ou quase sempre, acaba de ficar em segundo plano, porque estamos muitas horas fora de casa, as nossas prioridades são os treinos, as viagens, os estágios. Então, quando tu consegues pôr essas pessoas do teu lado, formar essa equipa, agora imagina que estás a correr 2 ou 3 horas em forma solitária e de repente tens a tua equipa, a tua família no alto da montanha à tua espera, isso dá-te ali um boostzinho, uma energia extra. E é espetacular. Eu acho que também isto é algo que o trail acaba de por ter, é envolver toda a família, aproximar os amigos, porque nós estamos aqui, mas muitas vezes vamos a provas e acabamos por dar. A Lucinda teve ultimamente no TMB, tivemos lá a dar apoio à Lucinda. Eu estive em prova, depois os papéis inverteram-se, ou seja, isto é espetacular. O TMB podemos dizer que é a meca do Ultra Trail. Olímpicos, digamos assim. Pronto, eu então, Armando, desculpa lá. Viste como é que uma mulher do Norte pega na conversa? Eu aproveito então para agradecer ao Armando, porque eu fiz isto de propósito para agradecer. Na sequência da conversa dele, eu fiz o Ultra Trail Monte Branco, pronto, e as coisas nem sempre correm bem, não é? E esta prova não foi de facto o resultado que eu esperava que tivesse tido. E o Armando apareceu-me a quilómetro na parte final. Faltavam para aí 15. Faltavam uns 15 km. Não, a parte mais interessante, quanto é que tinham sido até lá? Faltavam 15. Exato, e ele sai da cama ao meio da noite, não é? E faz 2 horas e tal de caminho e aparece-me o Armando no meio do nada. No meio do nada. E eu até estava a precisar, porque estava a ficar sem luz e não sei o quê, e aquilo realmente... não há dinheiro que pague, como eu costumo dizer, e é uma coisa que fica para sempre. E quantos quilómetros é que já tinham sido percorridos, Lucinda? Mais ou menos? 155. 155, exato. E depois o desporto oferece-nos coisas que mais lado nenhum oferece. E é efetivamente estes laços que são inesquecíveis. Esta gratidão que em mais lado nenhum acontece. Quando um atleta, como é o vosso caso, acaba uma prova, por exemplo, 700 km, ou acaba uma prova de 95 ou de 200, nesse caso 150, faltavam 15, 160, 165, 170, o que é que faz? Quando chega mesmo ao fim, eu percebi que não fez festa nenhuma, eu também não tinha espírito para fazer festa depois de correr 700 km. É um fenómeno engraçado. E cada pessoa é diferente, não é? Eu acho que eles também vão dizer o mesmo. Eu acho que isto, eventualmente, tive esta introspecção, mesmo no final da TDS, porque já ando nisto já há alguns anos e já tenho feito assim provas de 100 milhas, é uma sensação de vazio, completamente. Já acabou. Sim, isto, pronto, mas há sempre alguma coisa para melhorar. Queríamos voltar ao início para, se calhar, alterar algumas coisas que correram menos bem e queremos, não víamos aqui mais, mas passado umas horas,
eu tenho que vir cá de novo para corrigir se calhar são isto todos os anos. E se calhar vou recordar um bocadinho o que hoje de manhã disse o professor Luís Carlos Couto, o diretor regional de desporto, sobre a preparação e depois o atingir daquele clima, que se a competição de facto é o grande objetivo e depois há uma espécie de uma explosão e depois recomeça tudo de novo. É um vazio, é quase como o Miguel diz, chega-se ao fim. Mas o Miguel tinha a caravana cheia de material, depois trouxe para cima. Além dos donativos, que muito bem eles conseguiram, ele depois ainda tinha material para... Não, porque eu acho que a competição, e agora nós também estamos no papel de treinadores e nós vamos se percebendo isso porque são experiências e vão transmitindo isso aos vossos atletas, claro. Porque a prova é o momento, esqueçam, não há aqui muita coisa a fazer. Pode ser, isto é quase como um atleta olímpico, faz uma preparação de 4 anos, vamos agora para o triplo salto e chega àquele dia, falha os 3 saltos. Os 3 saltos da qualificação. E acabou, não é? E terminou. Portanto, esta sensação de vazio, a gente olha para trás, é quase para aquele de casal que faz o preparativo do casamento, a festa, e à noite estão sentados na cama a contar o dinheiro. Ou seja, já passou tanta coisa para isto. Isso é tão mais verdade do que as pessoas pensam. Isto passou-se para nós, já está para trás, nem comeu, nem bebeu, não se fez nada. E já passou. Pô, ok, já acabou. Eu acho que essa história eles têm que deixar de ser introspectivos na corrida. E no treino também é um pouco assim. Depois é como a Lucinda diz, começa a cair a ficha, começamos a olhar para trás. Eu ainda este ano disse que não voltava mais ao TMB, que já estive lá já há muitos anos, disse que tinha fechado o livro. E afinal? Mas não, já andei a vasculhar outra vez. Voltaria alguma coisa para o ano se correr bem de lá estar, não é? É mesmo assim. Claro. Isto é que é a loucura do trail, é por isso que andamos aqui. A loucura do trail tem muito a ver com a forma como ele tem sido divulgado e agora vou introduzir também a Susana Luzir que muito generosamente também tem colaborado com esta organização já há vários meses e que tem esse papel em vários eventos. Já trocámos aqui impressões que até a Lucinda até vídeos com carros de rally já fez, portanto já subiu na minha consideração bastantes pontos e já estava bem alta. Susana, como é que tem sido também fazer parte não só desta equipa do Açores Bravos Trail, mas de alguma forma fazer parte dessa disseminação de um desporto que continua a estar em crescendo? A pandemia se calhar abafou quase o mundo todo, o trail também levou os seus apertos, mas de qualquer forma continua a ser uma disciplina que ainda é nova para muita gente, mas que continua a expandir-se e isso também devido à fortíssima comunicação de que tem sido alvo. Sim, é verdade. Antes de mais, boa tarde e obrigada pela conversa. Bem-vindo ao Rádio Clube de Angra. Obrigada. Isto foi muito também ao encontro daquilo que tem sido a realidade do trail atualmente por causa da pandemia. Nós temos assistido a um decréscimo enorme em muitas provas, até mais de 50% no número de participantes e as provas têm sentido bastante essa diminuição e porque também cada vez há mais provas e as provas acabam por batalhar umas com as outras e de que forma é que nós podemos dizer que queremos ir àquela prova e não há outra, e um desses aspectos é sem dúvida para além da qualidade dos trilhos, mas se não houver comunicação a dizer que os trilhos tornar o evento apelativo. Exatamente, é tornar o evento apelativo e é comunicar, colocar-nos do lado do atleta e pensar o que é que eu gostava de ler nas redes sociais ou nos jornais ou na rádio para me incentivar a ir àquela prova em vez de ir à outra. Pronto, e tem sido uma experiência muito aqui nos Bravos, muito enriquecedora e muito gratificante. Eu sou apenas uma pessoa no meio de uma excelente equipa de pessoas que são muito dedicadas e obviamente que os organizadores em Portugal são pessoas muito dedicadas, mas sobretudo aqui na Terceira eu encontrei um grupo extremamente dedicado, extremamente humilde, aceita as nossas opiniões, está disponível também para mudar e é por isso que nós também que estamos cá. Eles acabaram por dizer tudo, é a questão dos laços. Exato. E acima de tudo nós já criamos estes laços e portanto tem sido uma experiência muito gratificante, porque para além da comunicação, de ver que eu estou a ajudar uma organização a evoluir, é ver também os atletas a chegarem cá, é ver o aumento, tendo em conta que no nosso país as organizações, como eu disse, estão cada vez com menos atletas, é perceber que o Açores Bravos Trail deu um salto, duplicou basicamente o número de inscritos e também é aquele sentimento de saber que eu estou a ajudar e pudeste de forma direta mesmo sentir esse pulsar de
como a coisa ia crescendo, porque de facto a comunicação, como foi contínua, permitiu a que nunca morreu. Ou seja, a prova foi anunciada não sei há quantos meses, coisa que não tinha acontecido com as outras duas anteriores edições por razões óbvias, tiveram que ser quase anunciadas nas vésperas, porque se sabia efetivamente que elas poderiam acontecer. Aqui foi ao contrário, e mesmo assim isso permitiu que houvesse um número bastante agradável de participantes, com a satisfação redobrada quase para quem está ligado a isto, que quase 2/3 são gente que vem de fora e que nos está a visitar. Alguns já estão há uma semana na terceira, outros foram chegando ao longo desta semana. Já nos cruzamos com gente com aquela t-shirt técnica amarela e laranja na rua hoje, pá, aí com umas 10 ou 15 pessoas, e cada grupinho que nós vemos com um saquinho e uma mochila, há ali gente que corre ali pelo meio. Ou vem gente correr cá, ou acompanhantes que estão cá. Sim, é verdade. Uma das coisas que este ano se fez, creio que foi pela primeira vez, foram as parcerias com provas, como outras provas, do exatamente. continente. E porque não quer dizer que as provas do continente sejam melhores, não tem nada a ver com isso, mas de facto chegam a um número muito maior de atletas, que era aquilo que como é que nós vamos conseguir trazer os atletas. Ok, para além de todo este trabalho que estamos a fazer na comunicação, se nós fizermos uma parceria com as provas, curiosamente foi com as provas em que eu faço a gestão das redes sociais, e portanto eu tenho a facilidade de publicar, por exemplo, na Serra da Freita, que tem 15 mil seguidores, eu consigo fazer uma publicação do Açores Bravos Trail na página da Serra da Freita. Exatamente. E foi isso também foi um dos aspectos que seguimos esse caminho das parcerias, porque eu sou a favor de que nós devemos estar todos unidos e não cada um para o seu lado, porque temos todos a ganhar. E portanto, sim, é muito gratificante ver, sobretudo, ainda ontem nós estávamos no aeroporto e as pessoas, e nós tiramos uma fotografia no pórtico que estava lá, e eu apelei à partilha da fotografia quando as pessoas chegassem, e de facto começaram logo a cair fotografias, e isso é publicidade. Acaba por ser publicidade, e isso acaba por envolver as pessoas, e depois nós partilhamos isso e as pessoas gostam, como é normal. Eu também gosto e também gostaria, e pronto, foi-me dada essa liberdade, a qual eu também agradeço muito à Associação de Atletismo da Terceira pela confiança que também depositou em mim, que não sendo aqui da Terceira acabei por vir para cá. Isto aqui é gente que trabalha de asas muito abertas. Está descansado. É com o espírito do molhafre. Miguel, Lucinda e Armando, uma questão para os três, e tentar aqui, vamos ser pedagógicos e tentar incutir aqui nas pessoas de que efetivamente a prática do trail é bem mais do que para poder fazer alguma lesão grave na queda de um trilho mais complicado, mas que efetivamente esse contacto com a natureza se pode associar à vertente competitiva, mas antes disso, ou até se chegar a esse patamar, pode-se descobrir essa natureza e ir melhorando a nossa própria saúde por via dessa iniciação ao trail. Não estou a dizer que vão já correr os 15 km da prova mais pequena, até porque o percurso dela não é propriamente pera doce, apesar de serem só 15 km, mas o que é que vocês dariam como conselho? Eu hoje estou a fazer perguntas muito longas, estou-me a treinar para falar durante o fim de semana. O que é que vocês dariam como conselho para quem se está a iniciar nestas coisas? Nós vemos tanta gente a caminhar, tanta gente a correr. Nestes dias vimos muita gente a correr já junto à Baía de Angra, que vem fazer o trail. Um conselho de quem já tem muitos quilómetros nas pernas e muitas provas, de como é que se faz essa escalada até se chegar a ser um atleta pronto, que vai cumprindo os seus objetivos e vai tentando superar metas. Miguel, o homem da Nacional 2 primeiro. Normalmente eu vou falar um bocadinho do que se passou comigo. Exato. Foi vir até porque fizeste uma transição. Sim, a parte de ser o chamado gordinho e ter a vontade de ter melhor aspecto e emagrecer e ter uma melhor saúde, faz com que também a gente consiga evoluir. Começa pela uma simples caminhada, e da caminhada ao correr vai um pulinho rápido. E claro, o conselho que eu digo é que sigam todos os parâmetros, não queiram ir do 0 ao 80 num abrir e fechar de olhos, não existe isso. Fazer os degraus todos de uma vez. Toda a gente tem que passar pelos patamares todos, e acima de tudo olhar à sua saúde, ver o seu estado físico e de saúde, e aos bocadinhos vão evoluir certamente, e vai correr da melhor forma. Até porque isto hoje em dia há uma completa democratização da corrida, e portanto é fácil de encontrar grupos e formas de apoio com as novas tecnologias, que já são novas tecnologias, não são tecnologias. É possível também ter acesso a planos de treino e a várias coisas. Sim, já por isso o Armando é treinador também. Exato. Melhor que ninguém percebe isto, e também percebe o lado do atleta, em que faz também evoluir. Para isso é que há as pessoas especializadas para ajudar, para incentivar e melhorar o seu estado de saúde, e mesmo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, porque isto de
correr não é a nossa profissão, não é? Isto é o nosso hobby, e então há que tirar disto o melhor partido e de forma saudável. Lucinda, mais ou menos a mesma questão, numa perspectiva mais não pessoal. Vamos voltar a falar de mais o mesmo, ou seja, que não se deve queimar etapas da aprendizagem, mas realmente sair da sua zona de conforto, que isso aqui é importante. O facto de sair da zona de conforto motiva as pessoas a evoluírem. E acima de tudo também não saírem sozinhas, procurarem alguém, há sempre grupos e alinhar nos grupos. Muito bem, Armando, também na perspectiva de quem prepara atletas, mas até eles chegarem a atletas também há um percurso que se faz. Sim, e que é importante. Aspectos bastante importantes, voltamos um bocadinho mais atrás. Para já é uma modalidade bastante inclusiva, ou seja, não há género, idade ou mesmo raça. E depois o trail tem esta particularidade, que é, enquanto existia há uns anos atrás o preconceito de pessoas que não tinham propriamente um físico para correr e para a estrada, para excesso de peso, na montanha é normal ver pessoas com algum excesso de peso. Porquê? Porque é normal de caminhar, caminha-se na montanha. Enquanto numa estrada, eu vou fazer uma meia maratona e vou ter que caminhar, ao preconceito das pessoas verem, vou ali numa prova de estrada a caminhar. Na estrada não existe isso. Fora da estrada não existe isso. Sim, pronto. Enquanto na montanha isto é muito mais inclusivo. Aliás, quem vai para ganhar também tem que caminhar muito. Sim, porque há sítios em que é impossível correr. Sim, e caminha-se, treina-se, etc. E depois temos esta parte que é, se toda a organização tem que seguir a via da profissionalização, também a prescrição do treino também tem que seguir esse caminho, porque isto é uma prescrição médica, profissional, não há milagres. E a partir daí é que vem, se calhar, a performance. Isto, hoje em dia, prepara-se os atletas, porque fala sempre em saúde e longevidade, que as pessoas terem qualidade de vida. Exatamente. E o trail veio trazer isso, que é tirar as pessoas do sofá e colocá-las no monte. Se vão logo fazer provas de 100 km, isso é outro discurso, é outro tema. Mas a coisa boa é que tirou pessoas de casa, tirou famílias de casa, ir procurar algo, ir para a montanha, caminhar, de correr, porque é tudo muito, muito mais fácil e apelativo, claramente. Por isso, está por aí também explicado o grande sucesso que o trail running tem tido na última. Pronto, vamos falar em década e meia. Também coincidiu com esse avançar das tecnologias e que se calhar foi das modalidades mediáticas a nível mundial a que mais beneficiou, porque estava em crescimento, a que mais beneficiou com as tecnologias, porque facilmente se pode alcançar qualquer pormenor de qualquer prova importante do mundo. Sim, eu posso fazer todo esse acompanhamento, mas isto é, a base disto tudo sempre foi o atletismo. Sim. Mas mesmo agora na parte académica e da investigação já começa a haver dezenas ou até mesmo centenas já de artigos sobre o trail running. Isto é espetacular, as coisas têm evoluído, então se calhar nestes últimos 3 E perguntava-te mesmo nessa perspectiva, evoluiu mais depressa, não é? Evoluiu, se teve aqui se calhar foi algo exponencial, não é? Exato, e para agora temos que trabalhar em cima disso. E pessoas como eu, que recentemente terei formação nesta área, isto é espetacular, ou seja, tu és como praticante, entras na parte científica, lidas com atletas, depois também ficas com aquela sensação que tens que algo aqui que provar, ou seja, tens que trabalhar, tens que ir mesmo tu à procura da investigação, tentar perceber aquilo, ou tentar dar resposta ainda àquilo que se calhar que ainda não e que são coisas que só no terreno é que se percebem. Sim, isso é uma ou pelo menos tendo cobaias, entre comas, no caso atletas que podem experimentar diferentes metodologias. Sim, um treinador não precisa ser um bom atleta. Sim. Mas há aquela vertente de ser passar por essas experiências, por essas vivências, e eu agora consigo perceber que muitas das adaptações que eu ia tendo e comportamentos em prova eram respostas fisiológicas que eu não conseguia perceber, e agora com a parte científica eu digo assim, isto faz todo o sentido. Isto é um fenómeno de quem já faz, de quem está agora a investigar ou a tentar perceber e está na prescrição do treino. Isto é espetacular, tem sido mesmo brutal.
Susana, relativamente ainda, e pegando um bocadinho nisto neste meu. Isto é muito engraçado fazer perguntas sobre os nossos próprios comentários, no que eu aqui fui, que é a aferição de uma realidade e que tem a ver realmente com o impacto da tecnologia em todas estas coisas, não só no trail running, em todo o tipo de desporto, mas no caso deste, como era um bebezinho que rapidamente se tornou num adulto perfeitamente consagrado e muito apetecível. Isso também obriga a que quem trata da comunicação destas provas tenha que usar algumas artimanhas e truques, no bom sentido destas palavras, para conseguir ser mais visível ainda que o vizinho. Nós temos sem revelar segredos, não vale a pena revelar segredos. A minha opinião é que nós temos, acima de tudo, que nós temos de ser trabalhadores persistentes, diferentes e inovadores. Isso faz toda a diferença. E quando falo em persistência, é mesmo ser persistente e estarmos atentos também à realidade que nos rodeia das outras provas, perceber como é que as coisas estão, fazer uma avaliação de como é que as coisas estão, pensar naquilo que podemos, naquilo que vimos que está bem, naquilo que vimos que está mal, e portanto não repetimos aquilo que nós vemos que está mal, não usamos isso, e tentamos perceber o que é que podemos fazer a mais que não está a ser feito. Por isso, acho que a parte do sucesso das organizações que têm apostado muito na comunicação passa e passará por isso, por muito trabalho, por conseguir acrescentar diferença e inovação. Muito bem. Pergunta agora para os nossos 3 atletas, e numa altura em que nós vamos quase para uma horinha de conversa, acho que é mais bom. Ou menos, isto é gente que vai correr 12 horas, 14 horas. Eles correrem esse tempo, eles estão fora da graça de Deus. Não queria numa última questão, que poderá ser ou não a última, saber quais são os vossos desafios futuros como atletas. Depois de passar esta estadia, que espero que bem disposta e alegre na terceira, qual é o próximo desafio grande em termos de atleta para ti, Miguel Lopes? É assim, vai haver vários pequenos desafios que Península Ibérica. vão dar cruzar a península. Vão dar ao grande que está em vista e já está meio anunciado. Sim. Que será para o ano. Será fazer a ligação de Matosinhos a Lille. Matosinhos a Lille. É mais ainda. É mais ainda. 1700 km. Será mais ou menos nos moldes da Nacional 2. Não tomou os compromissos hoje. E vais correr sozinho? Correr, sim. Sim, mas claro que logicamente com apoio. Mas uma logística em volta disso. Ok. Muito bem, cá estaremos para saber notícias sobre isso. Lucinda, daqui a dias estarás de mais verde que vermelho na Tailândia a representar Portugal, é isso assim? Em forma de ervilha, como dizem aqui os meus colegas, de feijão verde. Na Tailândia. Foi uma piada criada por causa do próprio equipamento da seleção. Exato. Mas que eu fui confirmar, por isso é que percebi que era realmente mais verde que vermelho. E então estou-me a preparar para os 80 km. Os 80 km? Com mais de 5 mil de desnível. De forma que, num clima bem mais úmido ainda que este, com mais calor. E após essa prova será a altura de fazer uma avaliação. Ainda não tenho assim nada bem definido. Sim, uma avaliação para saber se vais subir de distância ainda mais? Não. Ou se vou assim entrar numas de etapas. Sim. Ainda vou avaliar. Pronto. Ali com a ajuda do meu colega. Muito bem. Então que corra tudo bem nessa representação das cores nacionais e que também te divirtas, também o mesmo desejo para o Miguel. Neste momento é esse o foco, sem dúvida. Muito bem. E, Armando, como organizador, mas também como atleta, projetos futuros, assim, a próxima coisa importante que tens marcada no calendário, para lá de superar 95 km a partir das 3 da manhã de amanhã? Não tem nada contra os jogadores do futebol, mas isto é desafio a desafio. O que interessa é amanhã. Exatamente. Não, obrigado. Não, tenho o desafio de amanhã, claramente, que é isso agora que está em mente. Eu costumo trabalhar muito assim. Eu coloco desafios mais longe, mas vou trabalhando de forma sistemática. Sim. Também já sei que a prova da Serra da Estrela é 23 e 24 de maio de 2023. Não, 12 a 14. 12 a 14, pronto. Mas maio, não é? Sim, de maio. Pronto. Então, provas que eu vou fazer será amanhã e depois tenho o Alute, que a travessia do Algarve, são 300 km. Ok. A memória, isto já em novembro, dia 22 finais de novembro. Depois para o ano ainda não defini muito bem o calendário, já o tenho apresentado.
a minha marca. Mas a nível de organizador, temos o Estrela Grande Trail de 12 a 14 de maio e depois outra vez meados de setembro o Triathlon Extreme. O Triathlon Extreme. E outras novidades depois também. Um dado só por curiosidade, média de quilómetros que vocês fazem por mês? Hoje em dia registra-se tudo isso mais ou menos assim numa fase preparatória, até onde é que poderá ir? Só para saber quando é que é a mudança do óleo e de calços de travões. Por acaso ao subir nós vimos ali óleo de base nos carros, não sei de algum de nós. Não, depende muito dos atletas, depende também dos objetivos. Do que é que vão fazer? E também depende da disponibilidade de cada um, porque nós somos, todos nós temos outras tarefas que não a corrida. Mas não sei, de 400 km, 500, à volta disso, há quem faça mais. Pois, Miguel, como fizeste aqueles 700 em 5 dias não contam, mas numa média do habitual, de uma preparação, numa fase... Se calhar não faço mensalmente, Sim. mas nesse ano posso dizer que fiz 14 mil. 14 mil, portanto dá uma média de 1000 e qualquer coisa por mês. Isso já dá um jogo de calços de travões. O Armando está a falar em 400 por mês, sim. Mas eu sei que nessa altura, no mês de agosto, antes desse evento, sim. da Nacional 2, eu sei que fiz 400 numa semana. Numa semana. Nem no meu caso faço semana. 15 mil. Isto leva-me a uma pergunta que eu acho que é também uma daquelas dúvidas existenciais que eu tenho. Vocês, antes das provas, durante as provas, têm algum cuidado com a alimentação? Ou, por exemplo, como é do Norte, um bom prato de tripas vem a calhar para começar um trail? Ou há algum cuidado que tenham que ter com a alimentação? Hidratos de carbono, alguma coisa? Não percebo. Isso dá mais ali para o Armando. Quais é que são os prós aqui da companhia? Claro que há sempre. Não, mas há um cuidado especial. Tripas está fora de questão. Está fora de questão. Isso é uma pena. Um mês ou 2 anos. Ok. Obviamente que temos cuidado com a alimentação, não é? E também depende muito do estado em que estamos do treino para o desafio. Eu, no meu caso específico, não como carne, não bebo bebidas alcoólicas e tomamos alguma suplementação. Uma senhora não come carne, não bebe bebidas alcoólicas, não se diverte, é só correr? Não, olha, eu já na faculdade eu não corria e não bebia bebidas alcoólicas e divertia-me na mesma. É um desperdício completo. Por isso estas restrições não foram complicadas na implementação de desporto na minha vida. Só agora, e relativamente aos quilómetros, a média mensal numa preparação base? Não tem nada a ver com o Miguel, não corro tanto, de forma alguma, eu não chego aos 400 km por mês. O que mesmo assim já é bastante. Depende depois da qualidade dos quilómetros. Pois, em que condições? Nesta fase ou da nossa vida ou da nossa carreira, já não necessitamos tanto de fazer muitos quilómetros, mas sim a qualidade deles seja boa. Armando, penso que também este desafio gastronómico também era para ti, da explicação dos cuidados que tem que existir, naturalmente. Tem que existir. Durante um treino em que está a preparar um atleta para uma prova deste género, durante uma fase de treino, eu ouvi falar aqui de quilómetros que até já nem sequer me lembro de tal é a distância, mas por exemplo, estamos a falar aqui de uma prova de 95 km. O que é que diz a um atleta a nível da alimentação, por exemplo? Que é uma das curiosidades que as pessoas têm. É um processo contínuo também, não vamos entrar numa alimentação ou falar aqui em nutrição um dia antes da prova, que isso não existe, não é? Nem em milagres para o dia do evento, esqueçam. Tem que haver, isto é como o treino, é contínuo, sistemático, mas claro que há aqui, todos nós sabemos que há alimentos que não têm nada a ver com uma vida saudável, com o desporto. Por exemplo, uma feijoada, umas tripas à moda do Porto, eu como, mas não vou comer na semana do evento. Exatamente. É? E muito menos no dia. No dia antes, no dia anterior. Ou durante. É pior. Não, portanto, há aqui alguns
cuidado, há hábitos, por exemplo, o tabaco nem pensar, álcool há que evitar, e em alguns momentos, criar uma cerveja, um bom vinho também não faz mal. Claro, tudo com moderação e equilíbrio. Isto é quase como ao treino. Os quilómetros também tem que ser com moderação e equilíbrio. Não é por fazer 1000 quilómetros num mês que eu vou ter. A preparação vai ser muito eficaz. Mas há coisas também porque isto é a componente também psicológica. Há atletas que gostam de correr muitos mais quilómetros e o treinador também tem que perceber isso. E antes de começar uma prova deste género, por exemplo, vai representar agora as cores nacionais, a responsabilidade de representar a seleção nacional numa prova no estrangeiro. Antes de começar uma prova dessas, em que há aquele disparo normal de adrenalina, pelo menos penso eu, não é? Como é que mentalmente se prepara? O que é que pensa? Eu já percebi que ele pensa durante a corrida da sua vida, antes da corrida, antes da prova. O que é que pensa? Como é que se prepara mentalmente? É assim, eu quer seja a prova da seleção, quer seja outra qualquer, para mim ali é sempre um momento especial, aquela fase até iniciar a prova, aquela adrenalina, aquela vontade de uma pessoa se colocar em prova, mas depois para mim quer seja o campeonato nacional, quer seja a prova do mundial. E numa dessas provas de muito longo curso, qual é a parte mais difícil? O começar, o meio ou chegar ao fim? Para mim é sempre o eu chegar à prova, ou seja, como nós costumamos dizer, colocarmos na nossa bolha. Ok. E eu não estar preocupada em gerir o vizinho do lado, mas sim gerir a minha prova, porque logo no início isso torna-se um bocado difícil. Muito bem. Muito bem, entretanto nós já tivemos mais 2 visitantes que aqui chegaram, que vieram ter connosco e que no caso vão fotografar a prova, mas vão conversar aqui um bocadinho connosco. A Susana deu-me sinal de que eles também já tinham chegado aqui próximo do Rádio Clube de Angra. Eu vou por isso agradecer à Lucinda, também ao Miguel, também ao Armando. Já agora, se vocês quiserem só despedir aqui junto do microfone, agradecer a vossa presença aqui no Rádio Clube de Angra, desejar muitas felicidades para a prova de amanhã, seja lá a forma como a vão disputar, e acima de tudo muitas felicidades para a vossa carreira futura a todos os níveis, e muitas felicidades especialmente aqui para a Lucinda na prova internacional. Sim. E ao Miguel nesse desafio de Lille, e ao Armando todas as próximas realizações que sejam um sucesso, e os 95 km que corram da melhor forma. Se pensarem 2 vezes, eu dou-vos a minha senha da Netflix e um dia a spam, estejam perfeitamente à vontade, não é? Obrigado pela vossa presença. Muito obrigada. Muito obrigado nós. Força, Miguel. E antes de terminarmos, agradecer à organização pela forma que nos trataram que nos estão a tratar já desde ontem, forma que nos deram a mostrar um bocadinho da ilha e um bocadinho do que será a prova, e todo este conforto que nos criaram quando nós caímos aqui, entre aspas, de paraquedas. E se esta noite vos tentarem dar alcatra para jantar, cuidado, estão-vos a boicotar o trabalho. Cuidado com isso. Oh, Miguel, não aceitem. Os agradecimentos só no fim, pá. Estamos aqui. Não, obrigado. Tem sido espetacular. Pronto, isto de qualquer forma ficam já a saber. Susana, podes ficar aí mais um bocadinho connosco. Ficam já a saber que isto é a paparicar para voltarem. Isto é mais ou menos por aí. Agora vamos ter connosco também o Paulo Nunes e o Bruno Batista. Vieram os dois também do norte do país. Foi um gosto ir ao aeroporto ontem buscar pessoas só do voo do Porto. Vieram todos no voo do Porto. E vão estar aqui também com a Susana. Eles já estão batidos nesta coisa de fotografar os atletas do trail running. Queria também que se apresentassem de alguma forma sob a perspectiva de como é que começaram a fotografar este tipo de modalidade, de onde é que vinham em termos de fotografias, e o resto da conversa há de ir fluindo. Começávamos se calhar por ti, Paulo. Ora bem, Miguel, eu agradeço imenso a oportunidade. Eu na fotografia já sou profissional já faz 13 anos mais ou menos, portanto a minha vida é fotografia. Digamos que sou conhecido sim no desporto graças àquele senhor que esteve aqui sentado ao Armando. Exato. Uma vez eu entrei num projeto, até inclusive convidei o Carlos Sá, o Hélio Fung, cheguei a convidar também o Armando, a Lucinda, para fazer um projeto que eu tinha para criar fotos, vamos dizer assim, em estúdio, em que depois fazia uma parte criativa de fundo, muito ao encontro do ambiente deles que eles fazem, não é? Ou que vivem, né? no trail, e portanto foi algo mais artístico. A partir daí o Armando convidou-me para começar a fazer o EGT com ele.
E digamos que desde aí já vai fazer 5 ou 6 anos mais ou menos que eu estou dedicado no trail, e pronto, eu tenho uma perspectiva diferente na fotografia do trail. Tento fazer uma reportagem, tento vender o produto para a organização. Esse é o meu trabalho, por isso que muitas vezes eu tenho sempre os atletas a dizerem: não tenho fotos tuas, se não me tiras, e que eu digo sempre a eles: isto é como, eu sou um pouco limitado, portanto o meu trabalho é muito tem que ser aquele backstage. Eu trabalho muito backstage mesmo, e tento vender a prova, porque acho que muita gente não sabe e esquecem-se quem está por trás disto, e às vezes são, eu não digo centenas, mas já há umas boas dezenas de pessoas que estão por trás de um trail, e muita gente não os valoriza por vezes, não estou a dizer que seja todos, mas é importante entendermos que quem está por trás cria um grande trabalho para que possa naquele dia, indiscutivelmente, as pessoas poderem desfrutar sem problema nenhum. Portanto, o meu trabalho é tentar fazer isso, é tentar tirar sempre aquelas imagens que as pessoas nunca estão à espera. E tirar o maior proveito, vamos dizer assim, da ação que existe, para que depois no próximo ano a prova possa ser vendida. Portanto, muito bem, só como mais chega relativamente a estas Azores Bravos Trail, quando ontem se contabilizaram todas as pessoas que participaram em todos os bocadinhos que foram precisos concretizar para a prova, são quase 200 de pessoas, para 325 atletas, portanto parece um navio de cruzeiro que tem 500 passageiros e 300 tripulantes, não é? Bruno, também bem-vindo ao Rádio Clube de Angra, bem-vindo à terceira, é a tua estreia açoriana, nunca tinhas estado cá, e estás aqui também a descobrir este verde e este azul e todos estes contrastes para tentares ter boas imagens destes Azores Bravos Trail. É verdade. Olha, em primeiro lugar, obrigado. É uma oportunidade única para mim, como tinhas dito, surgiu isto para mim. Eu era um entusiasta, e ainda sou, considero-me entusiasta da fotografia. Nunca fui profissional, longe disso, mas sempre fui dedicado a conhecer mais sobre a fotografia em si, sobre a arte, e experimentava muito, saber as técnicas e tudo mais, e eu acho, porque uma pessoa nunca tem muita certeza, mas eu acho que isto surgiu, ainda estava a falar com o Paulo sobre isso, quando fui apoiar 2 amigos meus a fazer os 100 km do Ultra Trail da Serra da Freita. E enviei à Susana as fotos que tinha tirado entretanto enquanto estava à espera deles, aos atletas e assim. E eu acho que isto surgiu do trail running, a fotografar, surgiu nessa altura quando lhe enviei as fotos. Isso abriu-me portas que eu nunca sonhava que fosse abrir. E aqui estou eu. Caí assim um bocadinho de paraquedas, nunca tinha vindo a nenhuma ilha. Esta é a primeira vez numa ilha. E estou a adorar, porque o contraste, ver nas fotos é uma coisa, mas estar lá no momento e a minha câmara conseguir captar aquilo é outra coisa, diferente. E nós podemos concluir das vossas duas diferentes perspectivas e mesmo de experiência que também este trail running é um manancial de possíveis excelentes imagens, porque acontecem centenas de coisas ao mesmo tempo, sob centenas de perspectivas, com gente que está vestida de muitas cores e a fazer muitas coisas difíceis, muitas delas. Exato. Como eu digo sempre, eu tenho um colega meu a dizer isto à parte, que diz-me: Paulo, se um atleta passar no meio de uma casa de banho, a foto da vossa parte é sempre feita. Portanto, o que é que nós dizemos sempre? Tentamos tentar tirar sempre o máximo, e acho que a criatividade aqui na fotografia tem que ser... É porque dá aso a isso, facilmente. E não podemos hesitar muito. Eu digo sempre, o momento é um só. E numa prova destas, desta natureza, qual é o clique perfeito? Não há, para mim os cliques são todos perfeitos. Portanto, eu pessoalmente falo por mim, ok? Eu digo sempre, como artista, que eu considero-me artista. Sim. Eu digo sempre, eu falo muito com o cérebro do coração, ok? Portanto, a intuição que me sai no momento é aquilo. Se não tiver, eu não tiro. E por vezes, às vezes, há atletas que passam, que eu olho que realmente a composição não estava no que eu queria. Não é isto. Mas claro, não me esqueço de tentar lá à frente sempre compor isso também, para que eles possam ter uma foto, não é? Porque eu acho que a fotografia de trail, e eu falo um pouco talvez contra a fotografia antiga, né, que se fazia, que era só o atleta. Eu não sou a favor disso. Portanto, eu sou a favor realmente irmos buscar as paisagens e a vender a prova, e eu acho que é isso que hoje em dia vende. Até porque continua a haver a outra vertente da reportagem fotográfica, portanto complementam-se. Sim, complementam-se, e acho que hoje em dia o trabalho é muito por aí. Portanto, eu acho que acabamos por... As pessoas têm que cada vez mais entender que claro que todos querem uma foto, que muitas vezes toda a gente assim o diz, mas nem sempre acontece, não é? Portanto, as pessoas também têm que entender que o lado da fotografia não é fácil, que muitas vezes, às vezes as pessoas pensam que é só clicar, mantemos no computador e sai
logo para o nada. Sim, disso. para isso temos os telemóveis, não é? Sim, e disse muito bem, não é? Porque não, para isso nós não era necessário. E nestes dias já vi grandes fotos tiradas de telemóveis, por isso nem vou. E há alguma foto que sonhe, que leve à cama à noite e que vocês os dois são fotógrafos, não é? Sim. Há alguma foto que vos leve à noite à cama a pensar, era esta a foto que eu queria tirar? Da minha parte, não. Não? Eu- Já tirou todas as que tinham... Não, eu não vejo as coisas Vejo as dessa coisas maneira. pela perspectiva. Estou a Eu perceber. estou ali e estou naquele momento a pensar naquilo. Para tirar fotos dessas planeadas tem outro tipo de fotos. Não estou a pensar na foto planeada, estou a pensar naquele dia ou naquela noite em que se deita na cama e diz assim, pá, se eu conseguisse uma foto assim. Acho que nunca me aconteceu, não. Não, isso nunca. Não. Jamais mesmo. Eu digo jamais mesmo, porque eu é tudo também no acho que não. momento. Eu, pelo menos, assim, eu tenho uma forma Comigo de trabalhar que, e todos sabem, por exemplo, há organizações que me contratam e estão completamente de acordo com isso, e há outras que não contratam porque não estão. Eu não planeio nada, ou seja, eu não tenho tempo pela vida que eu tenho, mas não tenho tempo a planear, que eu tenho aquele spot, e vou estudar e tenho que... Não tenho. Então eu confio mais nas pessoas que estão por trás da organização, porque são eles que E depois na tua spots. própria intuição. Eu só quero que me ponham lá. E depois lá tenho que fazer o meu trabalho. E portanto aí entra a minha inspiração. Portanto eu nunca, hoje a Susana está a dizer, Paulo, arrancamos às 3, não penso em nada, quando chego na hora é assim que me inspiro, e depois vamos lá para cima para o cume e tal, e eu, fantástico, mas quando eu chegar na hora é que eu vou ver onde é que vou pôr os flashes, eu vou ver como é que está, porque não penso, e não, ontem tivemos no cume, eu não penso nada disso, eu é na hora, e talvez por isso, e acho que a fotografia, e eu falo por mim mesmo, que a minha fotografia acaba por ser muito espontânea, acaba por ser, e depois vou buscar, e depois não esquecer, que eu digo sempre isto, né? Especialmente para os fotógrafos sempre. A fotografia vê-se na edição, ok? E nós temos de ser sinceros que hoje em dia a parte digital é muito importante. Cada vez mais, sim, né? sim, e nós damos sim. conta pelos telemóveis, né? Hoje em dia nós vemos fotos de telemóveis que nós dizemos, pô, como é que é possível? E, portanto, a edição, um bom fotógrafo, e isto não puxando a brasa à minha sardinha, mas eu digo sempre, um bom fotógrafo tem que indiscutivelmente saber editar. Até porque todas as ferramentas que vão aparecendo, se não souberem ser utilizadas, não têm significado, não têm razão de ser, não tem razão de ser, não é? Hoje estamos com as máquinas, dois para amanhã, com a certeza que isto vai deixar de existir. Exato. Entre os hologramas e tudo e mais alguma coisa. Exato. Portanto, temos que nos adaptar ao momento, ao dia. Bruno, em termos técnicos, ainda hoje de manhã estavas a dizer-nos que sempre que vês uma boa fotografia tentas desmanchá-la para perceberes o que é que foi utilizado, o que é que foi feito em termos de exposição e etc. É verdade, estamos a ser fotografados por telemóvel ou filmados. É também um desafio técnico no caso de uma prova de trail running que dura uma noite e um dia, e em que naturalmente vocês vão ter diferentes condições de luz, de exposição do próprio sítio onde estão, e até de chuva e do próprio terreno. Portanto, tem muitas condicionantes que têm de ser aproveitadas depois para tecnicamente vocês as ultrapassarem para fazerem boas imagens. Com certeza. Isso faz parte de nós. É também esse desafio. Dentro do desafio da prova que os atletas estão a fazer. Eu acho que também é isso. Mas eu acho que isso é a parte boa. Claro, lógico. Os desafios normalmente são coisas boas, apesar de custarem. Para nós, que eu considero, nós os três que estamos aqui, a Susana, o Paulo e eu, somos criativos. Nós gostamos que haja esse desafio, porque isso dá para criar imagens únicas. Se for uma paisagem ou um atleta que passe, tudo normal, a foto é uma foto normal. E nós queremos fotos uau, queremos olhar e não é? E para isso, condições adversas geralmente dão fotos uau. E não é que a gente procure isso, mas se acontecer, melhor. Nós ficamos todos contentes e aproveitamos, só temos que aproveitar o momento. Claro. Vocês têm alguma foto que seja aquela foto da vossa vida? Onde é que eu digo que sim, tenho, e é das condições mais bizarras que eu já tive até hoje. Eu gosto sempre de falar neste momento, que é raro, mas na Serra do Marão, a fazer o Ultra Trail da Serra do Marão, eu fui apanhado por uma tempestade de neve, mesmo lá em cima. E quando eu fui apanhado nessa tempestade, eu posso dizer, portanto, a pessoa deixou-me, disse, olha, tens o triplo ali fora, eles vão acabar de fazer o quilómetro vertical, portanto tens aí 200 metros, eles aparecem. Eu só sei que caminhei 2 minutos e deixei de ver tudo.
portanto começou a entrar uma tempestade de neve mesmo, repentina, com as máquinas, com o saco e tudo, e estamos a falar, sei lá, menos 5 ou menos 8 que estava uma temperatura muito abaixo, e apesar de nós temos sempre roupa técnica, mas tive que, para me resguardar, não só eu como as máquinas, não é? Porque um dos fatores que acontece é que as baterias começam a perder logo, apesar de nós andamos com as baterias sempre junto ao corpo, mas depois também começa a surgir a umidade nas lentes, não é? Portanto, e então eu só estava à espera que aqueles 2 atletas estavam para sair dali e eu tive que me enfiar dentro de um pinheiro, completamente, mas um bendambal, vocês não estão a ver, uma coisa que eu comecei, o coração começou a palpitar mesmo, porque eu estava a ver a minha vida andar para trás e comecei com a ponta dos dedos a ficar gelado mesmo. Portanto, rapidamente. E pronto, quando eu vi assim umas sombras ao longe, que eu deduzo que sejam eles, mandei 2 berros, coitados dos rapazes que já vinham de 1 quilómetro vertical, e disse-lhe eles: olha, vocês têm que correr pelo menos para a foto, porque eu quero desaparecer daqui. E assim foi. Façam-se a fotografia. E assim foi, e tem essa foto que está espetacular, claro. Mas mal eles passaram, eu só não corri porque tinha o material todo, mas eu só quis desaparecer dali. Que no fundo foi uma fotografia combinada, mas sob chantagem da tempestade. Mas do pior. Eu não desejo a ninguém, eu digo sempre, não desejo a ninguém. Eu acho que são as piores condições que pode ser. Aquelas pessoas que fazem os hikings e que andam lá para cima para a Everest aqui, eu acredito que perfeitamente. Eu tive um pouquinho dessa sensação do que é realmente, às vezes passamos situações complicadas com o próprio clima. E portanto temos de estar preparados para todo tipo de situação. Mas não foi por causa disso que eu fugia, que não tirei a foto. Claro. Lá está. Isso depois também vai da nossa criatividade, vai daquilo que nós somos, a adrenalina que nós vivemos, não é? Portanto, Susana Luzir, fotos uau, o que é que te tem acontecido em termos de coberturas fotográficas desta maluquice controlada que é o trail running, e de bons momentos e de realmente momentos que permitiram grandes imagens? Eu, de facto, talvez as minhas melhores fotografias, também se calhar pelo facto de eu fotografar maioritariamente trail e breakdance, acabo por que são duas coisas que até estão um bocadinho interligadas. Diferentes e ao mesmo tempo. Falou em breakdance. Isso é anos 80, isso é quase retro. Mas que agora é modalidade olímpica. Modalidade olímpica. Anos 80, puro anos 80. Sim. A criação. Agora já deu um salto enorme e já temos eventos com investimento. Não, eu estou espantado. Eu hoje aprendi em 1 hora de conversa o que não aprendi no ano inteiro. Não tenham dúvidas nenhuma disso. Quer dizer, fico agora espantado. Breakdance já é modalidade olímpica. Tu ainda podes ser atleta olímpico, Luís. Ainda pode fazer breakdance. E então, Susana? Tu achas que nas Olimpíadas vão dar umas tripazinhas antes da gente entrar em prova? Só assim. Sim, as minhas melhores fotos são aquelas que às vezes perguntam-me quais são as tuas melhores fotos, como é que tu consegues saber quais são as tuas melhores fotos? São aquelas que me ficam na cabeça. E tenho duas ou três, e foram também, aqui conforme o Paulo diz, são momentos espontâneos que, de facto, o importante aqui, ainda hoje eu tinha uma conversa com o Bruno, falávamos sobre o fotógrafo que é técnico e o fotógrafo que tem uma veia artística. Sim. Dessa diferença, e de facto uma coisa que distingue um do outro também é a espontaneidade. E precisamente. Porque eu acho que também no nosso caso é emocional, é a intuição, é o nosso coração e é aquilo que nós somos e é aquilo que nós procuramos. Por exemplo, eu gosto de fotografar céus azuis porque eu procuro luz para a minha vida. Basicamente é isso. Então as fotografias acabam por surgir. Nada de ok, não tenho nada contra preparar o momento da fotografia. Exato, e esperar por ela. Nós não temos que gostar todos da mesma coisa. Uns gostam de fotografar de forma espontânea, outros gostam de fotografar dessa forma e não há problema nenhum. Mas acima de tudo partilho da opinião aqui dos meus colegas também vai ao encontro daquilo que falámos há bocadinho, da inovação do trabalho e outra coisa que agora já não me recordo. Inovação e sermos diferentes. Sermos diferentes, exatamente. E, portanto, acrescentar. É isso. Muito bem, nós estamos a fazer 1 horinha de corrida. Foi mais ou menos isso que nos propusemos quando viemos aqui ao Rádio Clube. Não, foi menos um bocadinho. Mas vou agradecer ao Paulo, novamente à Susana, que já tinha estado aqui com o nosso painel anterior de 3 atletas, ao Bruno. Desejar-vos a continuação de uma excelente estadia. Em termos de fotografia, se calhar quase que vos desafiava a virem cá sem haver trail, e juntávamos já aí 6 ou 7 nomes que eu conheço muito bem, que iam gostar certamente de partilhar as suas experiências e de receberem as vossas
coisas em troca, até porque nós temos de facto terreno para desbravar também a esse nível nestas ilhas. Felizmente ele vai sendo desbravado e, como disse hoje de manhã aqui ao Bruno, as melhores fotografias que tenho visto das nossas ilhas são precisamente pessoas que chegaram pela primeira vez e que conseguiram captar a perspectiva não habitual. Porquê? Porque não estão formatadas a ir tirar a imagem do ponto turístico e daquele sítio em concreto. Penso que também o trail running é uma atividade que vos proporciona momentos bons para serem eternizados pela fotografia. Desejo-vos bom trabalho, agradeço imenso a vossa presença e sempre que passarem por cá, olha, já sabem aqui, Avenida Tenente Coronel José Agostinho, uma casa deste tamanho ninguém se engana. Muito obrigado pela oportunidade.